Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje nós vamos continuar aquilo que a gente começou antes da pandemia, que foi dar um curso preparatório e de capacitação a cada um de vocês que integram um corpo diaconal da nossa igreja. Então nós vamos falar e vamos continuar, vamos aproveitar esse tempo agora. Eu comecei a gravar esses vídeos, essas orientações que vão ajudar muito no trabalho do corpo diaconal, auxiliando, claro, o trabalho do pastor. Então hoje é nosso segundo encontro, nossa segunda aula. Tivemos a primeira aula que foi presencial e agora a gente vai ter essa aula. Eu esperei, mas acho que vai demorar ainda um pouco mais até a gente poder ter todo o nosso ministério funcionando. Então vamos aproveitar e intensificar aí essa questão de mídia, né, que a gente tem oportunidade. Não só presencial, mas podemos agilizar isso de forma bem prática. Então nós vamos continuar falando sobre o Ministério do Corpo Diaconal, para que serve. Só lembrar, aliás, porque a gente viu isso no nosso primeiro encontro, então vamos lembrar. O Corpo Diaconal ele foi criado em Atos 6, né? Tem o grande texto que fala sobre o Corpo Diaconal, e ele traz ali dois objetivos para o Ministério do Corpo Diaconal, foi o que a gente viu no encontro passado. Atender às necessidades da igreja, esse é o objetivo, o primeiro objetivo. Por quê? Você lembra que havia confusão, o primeiro versículo diz isso, e aí o versículo 2 e o versículo 3 vai dizer o seguinte: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Que serviço? O serviço de servir às mesas. Ou seja, atender a necessidade das pessoas que estavam reclamando, lembra disso? Que estavam sendo injustiçadas na questão da entrega de cestas básicas, de alimentação. Então havia essa reclamação. Então um dos objetivos do corpo diaconal é exatamente através de atender as necessidades das pessoas, manter uma paz e uma harmonia na igreja. E nesse caso a gente tem então esse primeiro objetivo do corpo diaconal, atender às necessidades da igreja, com isso vai manter paz e harmonia. O segundo objetivo é exatamente o que o versículo 4 está dizendo. Então nós quem? Os apóstolos, nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Ou seja, o segundo objetivo é deixar o ministério pastoral livre para que possa fazer o trabalho de oração e pregação da palavra. Então, atender todas as necessidades da igreja, os apóstolos falaram que não é assim. O papel principal do pastor é se dedicar à intercessão da igreja, à oração e à pregação da palavra, né? Ensinar a igreja por meio da Bíblia. Então, esse é um dos papéis principais, aquilo que a gente viu no nosso primeiro encontro presencial sobre o corpo diaconal, ok? Hoje, o que eu vou falar hoje com os irmãos? Nós vamos falar mais sobre aconselhamento. Aconselhamento é algo que todo cristão faz e deve fazer para ajudar outras pessoas a crescer com Jesus. Aconselhamento é necessário para em tempos de crise. Eu dei essa tarefa para vocês de ligarem para os irmãos, perguntarem como é que está. Tenho certeza que muitas pessoas, e eu tenho retorno de alguns dos diáconos, falando do quanto que foi importante receber essa ligação das pessoas e saber que tem pessoas orando. Com certeza, se você mantiver esse contato, vai aparecer para você, ou já apareceu, pessoas que você deve fazer um aconselhamento. O aconselhamento é muito importante que você entenda que existe o aconselhamento que nós fazemos, que é um aconselhamento mais leigo, que não é um aconselhamento profissional. E existe o aconselhamento profissionais, que aí são psicólogos, psiquiatras que fazem. Nós podemos fazer aconselhamento? Claro que podemos. Não podemos fazer terapia. Terapia psicológica é uma coisa, aconselhamento é outra. Aconselhamento é permitido. Nós temos aí várias situações de aconselhamento com amigos,
você conversa com amigos, você joga uma dificuldade no grupo, num pequeno grupo, seja no nosso pequeno grupo, seja ali na escola bíblica. Quando você joga uma dúvida, pedindo uma orientação, ali ocorre o aconselhamento. O aconselhamento é uma orientação específica em determinada área que uma pessoa necessita. Agora, como diáconos, vocês também vão fazer esse papel de aconselhamento. E como que nós podemos fazer então esse aconselhamento? Eu vou falar de forma bem simples a sua tarefa então no aconselhamento. Esse é o nosso objetivo então no encontro de hoje. Algumas regras importantes quando você fala em aconselhamento tem mais a ver não necessariamente com o conteúdo que a pessoa diz, por quê? Nós temos diáconos que têm uma experiência, uma caminhada cristã e têm um conhecimento da palavra de Deus. Então não é falta de conhecimento que você vai deixar de aconselhar uma pessoa. E também não será por falta de conhecimento que a pessoa vai deixar de procurar. Ela sabe que você tem conhecimento, ela sabe que você foi alguém autorizado pela igreja, para exercer essa função, que biblicamente é o suporte do pastor nessa área. E o que eu vou orientar a você? Primeiro tem a ver a forma como você está em relação ao aconselhamento. A grande dificuldade que a gente às vezes tem no meio evangélico, eu falo isso como pastor, eu falo isso como alguém que precisou de aconselhamento, que vê os aconselhamentos acontecerem nas igrejas, é da seguinte forma: a gente sempre está pronto para falar. A pessoa mal fala, a gente já está planejando a nossa resposta aqui. A pessoa vem abrindo o coração e a gente fica imaginando o que eu vou dizer para essa pessoa. Em primeiro lugar, é muito importante que você se prepare para prestar atenção. Sim, é muito importante isso, porque você precisa saber claramente qual é o problema que a pessoa está enfrentando. E às vezes a gente faz deduções. E aí a gente não consegue entender o que a pessoa está falando. A gente deduz. Nesse sentido, é um preconceito. Nós estamos tomando conceito antes de ouvir totalmente a pessoa. Então é muito importante que você esteja preparado para ouvir. Preparado para ouvir tem a ver com a sua questão física. Ou seja, que forma que você está ouvindo a pessoa? Está ouvindo com interesse? Você demonstra isso em sua feição, em seus olhos? Ou você de repente a pessoa está falando e você está no celular? Sim, mano, tô te entendendo. Às vezes a pessoa está falando e você está olhando para cima, olhando para baixo, né? Você não está olhando nos olhos da pessoa. É muito importante que você olhe nos olhos da pessoa, que você diga para ela: eu estou com total atenção no que você está falando para mim, porque eu me preocupo com você. Se você nunca foi a uma terapia com um psicólogo, uma das coisas que mais se faz, né, que o psicólogo faz, é olhar nos olhos e demonstrar uma atitude que estou te ouvindo. Não é braços cruzados. Sim, não. Fala, meu irmão, estou te ouvindo. Você está olhando para ele, nada está tirando sua atenção, nada. Você está demonstrando que ele é importante. Então é muito importante que você faça isso. Algumas orientações em relação aos problemas que a pessoa está enfrentando. É importante que você analise muito bem o conteúdo que a pessoa está falando. Nesse aspecto, você vai fazer perguntas, mas não muitas perguntas, que ao invés de demonstrar interesse para entender a situação, às vezes você está querendo matar a sua curiosidade. Uma coisa é acabar com a minha curiosidade, outra coisa é tentar entender tudo. E às vezes a pessoa que está te procurando, que eu vou chamar de aconselhando, o aconselhando, ele percebe isso. Ele percebe quando as perguntas são referentes ao problema que está enfrentando e você está querendo entender. E ele consegue sentir quando você está querendo ter curiosidade sobre a vida dele. E nesse sentido, você vai perceber quando ele disser: não não quero falar sobre isso. Você perguntou, ele falou: não quero falar sobre isso. Não é detalhe importante, não tem nada a ver. Foi porque ele percebeu que você está querendo curiosar o problema, toda a vida dele e não resolvê-lo naquela situação. Foque no problema. Foque no problema.
Segundo, controle suas emoções. Sim, se a pessoa estiver contando algo, fez algo com quem você gosta muito, falou algo contra você, entendeu? Foi um pecado que ela cometeu, que você não esperasse que ela cometesse aquele pecado. Seja o que for, tente controlar suas emoções. Tente, é muito importante que você entenda o problema que ela está passando e que você não julgue, porque dependendo da forma como você tiver a emoção, né, ou você vai baixar a cabeça, vai rir, uma situação engraçada, algo que você achou engraçado. Então controle essas situações. Não seja tentado a levar. É muito importante que você pense, que você observe os fatos e você pense o que está acontecendo. Tente montar uma cena do que ela está falando para que você possa entender. Não interrompa a pessoa. Às vezes a pessoa está falando e está interrompendo. Não interrompa, deixa ela terminar de falar. Terminou de falar, não conseguiu entender, repita. Olha, você me disse que está passando isso por isso, é isso mesmo? Porque eu estou tentando entender. E a pessoa vai explicar até que você entenda, ok? Preste exatamente atenção ao que ele está falando. Não é o que você acha, nem o que você soube dizer de outras pessoas. Preste atenção primeiro no que ele está falando. Importante você também, né, quando você estiver falando, né, e você estiver ali na hora falando, então você vai orientar, firme bem os pontos essenciais da sua direção para ele. Olha, entendeu? Talvez se você fizer isso seja a melhor forma. E fazer aquilo e aquilo. Então faça isso. Dê orientações e ações. Não pregue para a pessoa. Não pregue. Outra coisa, não tente contra-argumentar nos aconselhamentos. E já falei, é importante você sempre lembrar, não tente satisfazer suas curiosidades em relação à vida do outro, ok? Sente-se de frente com a pessoa, mantenha seus olhos fixos, ouça mais do que fale, e os seus conselhos dê sempre no final. Sempre no final. A pessoa está falando e você não faça isso, não. Ouça e os seus conselhos faça no final. E no final de cada aconselhamento, peça sempre a orientação de Deus para que Deus possa, aliás, abençoar essa pessoa e ajudá-la nesse problema que ele está enfrentando. Existem alguns problemas que às vezes a gente tem alguns receios de falar sobre aconselhamento de casal. Quando nós falamos aconselhamento de casal, uma dica que eu dou para você é: nunca faça aconselhamento conjugal sem estar com os dois ao mesmo tempo. No segundo encontro, a pessoa precisou de sua ajuda, você ouviu a queixa da esposa ou do esposo. Num próximo encontro, reúna os dois. Nunca faça isso sozinho. Outro detalhe: nunca aconselhe sozinho alguém do sexo oposto com dificuldades no casamento. O que nós sabemos exatamente de problemas que foram enfrentados, de adultério, foi exatamente em momentos como esse. A fragilidade do casamento de um, busquem aconselhamento em outra pessoa e aí acabam tendo um relacionamento extraconjugal exatamente pelas dificuldades que ambos têm às vezes no seu casamento e foram uma armadilha para o diabo. Então evite isso, tá? Não aconselhe pessoas que tenham problema em relacionamento conjugal mais que uma vez, somente a pessoa do sexo oposto. Escute, tente escutar os dois juntos. As maiores dificuldades que se tem no relacionamento conjugal é de comunicação, atitudes egoístas, relação à religião, relação aos papéis invertidos, relação aos valores da família. Então, assim, a maioria das queixas são essas. Quando você dá conta de, através da Bíblia, orientar nessas queixas, também a gente pode colocar sobre educação de filhos, né? Também tem
Outras situações também pode colocar, claro, é afastamento um do outro, ser abandonado pelo cônjuge, né? E aí acabar tendo dificuldade de chegar ao divórcio. São grandes problemas que se tem. Mas é muito importante, como eu estava falando, que se você tem ali, consegue levar a pessoa no seu entendimento bíblico, a sua experiência de vida, siga adiante. A partir do momento que você está percebendo que você está conversando com a pessoa e não está tendo resultado, aí o que eu digo a você? Conselho de Jetro. As maiores coisas que ficam com você, Moisés. Nesse sentido, esses que têm encontrado dificuldade, aí você entra em contato comigo. Se já na primeira conversa você sentiu que a pessoa, falando do relacionamento conjugal, você percebeu que a pessoa, você não tem condições de aconselhar, e isso é normal, qualquer pessoa, aí você encaminha para mim, pastor, estou aconselhando tal pessoa, está enfrentando um relacionamento conjugal, um problema, entre em contato com ela. E fale para a pessoa que você vai falar dela para mim. Olha, fulano, eu estou orando por você, mas eu vou te dar algo que é melhor. Eu vou marcar com o pastor um horário. O pastor vai conversar com vocês, orientar vocês. Em nome de Jesus, isso aí vai ser resolvido. Conte com as minhas orações, conte com o pastor. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida, abençoar seu casamento. E eu já estou te passando o seu número para o pastor. Imediatamente passa o número dela para mim, porque eu vou entrar em contato, já vou conversar com ela e vou avisar que você falou comigo a respeito dela, das dificuldades que ela está enfrentando, no que eu posso ajudar, ok? E aí eu vou fazer um aconselhamento com ela. Como eu falei, a vantagem da igreja, o fato de estudar psicologia, a vantagem da nossa igreja, específico dos membros da nossa igreja, que frequentam a nossa igreja, é exatamente ter um pastor que tem um conhecimento científico para aconselhamento específicos. Então, assim, é uma vantagem muito grande para a igreja na área do aconselhamento. Então, se você percebeu que precisa, que não vai dar conta, faça isso, passe para mim. Uma das razões, estou aqui tendo dificuldade na boca, uma das razões que me fez ser alguém que buscou o curso de psicologia foi exatamente porque eu estava em primavera, isso foi no 3º ano do meu ministério, chegou um casal com uma grande dificuldade no aconselhamento, um histórico muito complicado, e eu falei assim, poxa, eu não vou dar conta, eles precisam de ajuda profissional. E aí eu encaminhei eles para um psicólogo. Graças a Deus tinha uma psicóloga na igreja, então eu tinha 2 psicólogas na igreja, uma psicanalista. Eu encaminhei, na verdade, para a psicanalista. Eles fizeram um acompanhamento profissional com a psicanalista e eu fiquei acompanhando como pastor o trabalho deles, a vida deles. Eles estão firmes, restauraram o casamento, tudo. Mas naquela época eu falei, nossa, eu preciso de mais ajuda. Aí eu fiz o curso de psicanálise. Então eu sou psicanalista também, mas eu não gosto muito da psicanálise, que é uma área da psicologia. Eu não gosto muito, não concordo com tudo. E aí veio a oportunidade de fazer o curso de psicologia, e aí eu fiz o curso de psicologia, estou amando, gosto muito do curso de psicologia, e isso ajuda muito o trabalho da igreja, os membros da igreja no aconselhamento pastoral. Então a igreja graças a Deus, a igreja tem essa vantagem, né? Teve o pastor Paulo já, que também fazia psicologia, o pastor Antônio também, que é psicanalista. Então, assim, a igreja nessa área tem tido um suporte muito grande com os pastores, os últimos 3 pastores que passou pela igreja. E isso ajuda muito em aconselhamento. Então, é muito importante, que você vai aconselhar alguém, observe você mesmo. Então, como que eu sou? Quais situações que eu estou enfrentando? Se por um acaso você estiver enfrentando algum problema, algum relacionamento conjugal, que é parecido com o relacionamento conjugal, com o problema que a pessoa está passando, eu indico você também que não fale, que não converse, que passe para mim a pessoa para que eu possa aconselhar. Ok? Exatamente para evitar que problemas extraconjugais possam acontecer. Ok? Fique alerta aos pontos essenciais, né, do que a pessoa está falando. Então, assim, fique atento, concentre nos problemas, concentre na pessoa e concentre naquilo que você vai orientar. É importante que você ensine princípios bíblicos acima de tudo. Embora eu tenha um curso de psicologia, que isso vai me ajudar, mas eu tenho a palavra de Deus como padrão. Então, todas as vezes que eu vou falar para alguém, olha, a psicologia diz isso, mas a Bíblia diz isso, quando eu vou estar aconselhando. Então, eu sempre levo para princípios bíblicos.
o aconselhamento bíblico. O curso de psicologia é um apoio para mim. Não é a base e a Bíblia é um apoio. Ao contrário, para mim a Bíblia é a base e o curso é um apoio. Então, nesse sentido, a pessoa está enfrentando dificuldade, texto bíblico. Fale textos bíblicos, fale das coisas que a Bíblia diz. Você está experimentando, vendo aí os devocionais que eu tenho compartilhado, todos os conselhos, todos ali têm base, tem ações da psicologia? Tem. Mas a base é bíblica, totalmente bíblica. O sermão de ontem à noite, de domingo, hoje é dia 17 de maio de 2021, segunda-feira. O sermão de ontem são características que, se você for estudar aconselhamento familiar, que a gente fala que é a terapia sistêmica, que é a família, que trata a família, perdão, colaboração, entendeu? Assim, tomada de decisão, tudo isso é ensinado numa terapia sistêmica, mas a palavra de Deus é que é a direção. Então sempre leve essa questão do princípio bíblico. Estimule o enriquecimento do casamento, não estimule o divórcio, ajude na restauração do casamento e encoraja eles a continuar no aconselhamento, ok? Quando tem problema de pais e filhos, geralmente às vezes é comportamento de criança, é dificuldade com adolescente, e a gente tem aí as lives que você pode assistir. Tem algum irmão enfrentando problema de depressão? Vai lá assistir a live da depressão, fala sobre depressão. Tem pessoas que têm problema com ansiedade, assiste as primeiras lives de Palavra de Vida, tá lá falando sobre ansiedade, falando sobre medo, né? Eu preguei sobre ansiedade na igreja já, tá gravado, então você pode ir lá atrás e assistir, né? Tá no YouTube. Então, o que eu falei dos problemas que o ser humano passa, alguns, solidão, ansiedade, medo, depressão, eu falei, fiz uma série disso. Assista, pegue orientação bíblica e aquilo te dá base para aconselhar, né? Então não se sinta incapacitado, graças a Deus você tem sido capacitado cada vez mais para aconselhar. É claro, quando se diz assim, pastor, e quando tem alguns transtornos? Aí é profissional, porque você tem transtorno do pânico, depressão profunda. A depressão, a diferença entre estado depressivo, que é aquele que você pode ajudar, é quando a pessoa está triste, ela está triste ali há uma semana, né? Há uma semana sem motivo. Mas se ela está triste com motivo, ou seja, por exemplo, vamos pegar a questão nesse tempo, luto, né? Então a pessoa está triste há 3 semanas, por quê? Porque perdeu um parente, perdeu um amigo, perdeu o esposo, perdeu o filho, ela está de luto, então tem motivo. Aí você pode ajudar, você pode orar. Mas quando você encontra alguém que nesse tempo ela está depressiva há mais de 3 meses, ela não consegue sair de casa, não tem vontade para nada, não tem vontade para a vida, e aí você percebe que a pessoa já está há esse tempo, e aí você pergunta, nesse tempo você perdeu alguém na sua família? Não perdi. Perdeu o emprego? Não. Teve problema de saúde? Não. Aí é transtorno depressivo. E aí precisa de uma ajuda profissional e até medicamento. E aí nas suas perguntas que você vai fazendo para a pessoa para entender o problema, você vai entender. E aí você vai encaminhar para um profissional essa questão, ok? Então é muito importante que você entenda essas situações. O aconselhamento, de uma forma geral, ele acontece dessa forma, né? Então, assim, se você tiver assim, alguma dificuldade em algo específico, pastor, tem alguém que está muito ansioso, tal, e aí você fala comigo, eu vou te ajudar específico sobre essa questão da ansiedade. Por quê? Porque senão o nosso vídeo fica muito longo, né? Esse não é o meu objetivo, fazer desse vídeo um vídeo longo, mas fazer desse vídeo de orientação de aconselhamento algo curto, que dá uma base para que você exerça o seu ministério, porque aconselhamento também faz parte do exercício do ministério diaconal. Esse encontro, então a gente encerra aqui a aula 2, aí depois, nessa frente, teremos a aula 3. A aula 3 nós vamos falar sobre visita, como fazer visitas. E a gente vai a cada aula trazendo orientações de como você pode exercer o seu ministério diaconal. Claro que, se tiver dúvidas, coloque no grupo. Aí no grupo eu mando áudio esclarecendo as dúvidas que tiver, ok? Deixa eu orar por você, para que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer a Deus pela vida do diácono, diaconisa da nossa igreja.
Agradecemos a Deus porque o Senhor tem dado a eles força nesse tempo, tem orientado. Eles têm feito, a Deus, o trabalho do Senhor e quero a Deus pedir que esse trabalho que o Senhor concedeu a eles continuem exercendo com excelência no Senhor. Que eles estejam, Deus querido, cada vez mais dispostos, sem medo, a poder ajudar as pessoas no aconselhamento. Que isso é um papel importante nosso como igreja. Nós somos chamados para ajudar, para consolar, para orientar uns aos outros. E que nesse processo, vidas sejam restauradas, vidas sejam cuidadas, e eles se sintam, Deus, sendo instrumentos do Senhor para este trabalho. Eu peço isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, então. Próxima semana vou produzir mais um outro conteúdo, falando então sobre visita. Como você faz as visitas que você vai ter para fazer, ou no caso desse tempo, ligação, videoconferência, o que for. Ok? Um abraço, Deus abençoe.